É levar aquele homem a ter um encontro com Jesus Cristo, que nós dizemos lá na montanha, que é o legendário número 1. Pastor fundador, Pastor Chap, é o legendário número 3. Quem é o número 1? O número 1 é Jesus Cristo. Eu acho essa comparação extremamente inapropriada. Aí tu vai associar Jesus ao teu movimento. Dizer que ele é o legendário número 1, quando na verdade não é, né? Eu sei que eles usam como um modelo ideal, mas aí tu pega o Jesus e incorpora ele na tua marca, incorpora Jesus no teu negócio, incorpora Jesus no teu movimento. Vai dizer pros homens, ó, tudo que nós estamos ensinando aqui do que é ser um verdadeiro homem é assim que Jesus era. E isso é um verdadeiro problema, tá? Mas Jesus não é o legendário número 1. Eu acho impróprio utilizar o nome de Jesus, uma espécie de marketing pro teu movimento. Dizer assim, olha, nós todos somos legendários e o legendário número 1 é Jesus. E aí parece que quanto mais alto é esse ranking, né, mais próximo tá de Jesus. E aí, por coincidência, o legendário número 3 é o fundador lá e tal. Eu acho, sinceramente, isso bizarro. Isso me lembra, eu não vou falar aqui, mas me lembra umas coisas estranhas, tá? De graus, de ordem e tal. E Ideia acontece local, conversão mesmo? de monte. Eu tenho uma conversão por top, que a gente fala por experiência, de 70, 120 homens, de 70 a 120 homens que se convertem, entregam sua vida para Jesus edição. numa edição. É a ideia aquela de conversão através de uma oração. Eu tenho dificuldade com isso. Não creio que a gente deve enxergar o processo de salvação dessa forma. Ter bastante calma no que eu vou falar aqui, porque isso pode chocar bastante pessoas. Enquanto igreja, enquanto a gente faz parte de uma igreja, a gente não consegue enxergar o coração do homem, a menos que ele manifeste através de obras. Isso é Jesus que ensina. Por exemplo, eu só posso crer que uma pessoa se converteu e que ela nasceu de novo e que ela foi justificada por Deus a partir do momento que ela começar a dar frutos de arrependimento. E aí ela vai querer começar a buscar mais a Jesus, a estudar as escrituras, a estudar o ensino que a igreja tem a respeito às escrituras. Então é o acompanhamento, entende? Até o momento em que a igreja percebe que ela já deu passo suficiente, que ela já começou a mudar a sua vida suficientemente para que ela receba o batismo e assim por diante. Esse rapaz aqui que tá dando a entrevista, pelo que eu entendi da entrevista, ele é um dos responsáveis dos legendários em alguma parte aqui do Brasil, em São Paulo, se não me falha a memória, e ele tá dando entrevista pro César, né, pastor César, sobre como funciona o sistema legendários e tal. A entrevista é bem maior, peguei esse trecho aqui pra gente estar reagindo. É um trecho relativamente longo, mas curto comparado à entrevista completa, então. E esse trecho também acho que é suficiente pra gente estar elencando os principais pontos do porquê os legendários são problemáticos. E chegou no Brasil em 2018, através do pastor Ricardo Bernardes, da Igreja da Embaixada de Camboriú. Então já tem 7 anos aqui, entrando para 7 anos, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Começou lá em Santa Catarina? Começou lá em Camboriú, em Santa Catarina. Legal. Ele foi o pioneiro no Brasil, pastor Ricardo Bernardes. Ele deve ter feito esse treinamento lá na Guatemala. E... Ele foi até a Guatemala, até vocês colocaram o vídeo ali de introdução. O pastor Rony profetizando na vida dele. Ele foi participar do Legendários lá, teve uma experiência muito forte e trouxe para o Brasil. Ele é pastor da Igreja da Embaixada, uma igreja bem conhecida em Camboriú. Uma igreja que cresceu pra caramba também. Tá, já não dei muitas informações, que eu sabia que ele dá algumas informações aqui. Movimento Legendários, para quem não sabe, começou na Guatemala, como ele tá falando aqui. O objetivo dele, em tese, lidar com os homens e preparar os homens para servirem melhor aonde quer que eles estejam, né? Seja na sua família, na igreja, etc e tal. Então esse é o objetivo, isso que eles estimulam os homens a fazer. Eu vi não só essa entrevista, eu vi outras pessoas que são relevantes nesses Legendários aqui no Brasil falando a respeito. E a ênfase é sempre essa, de estar preparando os homens para que os homens possam ser melhores. Tanto que eles falam para as famílias que eles vão receber uma pessoa melhor quando eles retornarem, principalmente do evento principal, creio eu, que é subir no monte lá. E eles ficam, acho que 3 dias, se eu não me engano, e aí a pessoa vai voltar transformada, etc e tal. Então essa é a ideia. Cresceu. E ele é o líder no Brasil desse projeto? Não? Como é que funciona essa organização? Porque você é de São Paulo, mas tem no Brasil inteiro, parece já agora. Tem no Brasil todo. Todo, né? Acredito que nas grandes capitais, já está quase em todas as capitais, só o Norte e Nordeste que não estão em todas ainda. Mas ele é o pioneiro, mas cada base que a gente fala aqui na sua cidade, que planta o programa, são independentes. Nós prestamos conta para o Legendários Global, que sua sede hoje fica nos Estados Unidos, na Flórida. Então, nasceu na Guatemala e o idealizador, o pastor Chap, ele mudou para a Flórida, e a central global que organiza o programa, ele é uniforme, ele é padronizado, em todos os lugares vão ser o mesmo,
Vão ser os mesmos. Então, em qualquer lugar do Brasil que a pessoa fizer ou do mundo, vai ser a mesma experiência. Vai ser a mesma ideia, com algumas mudanças dependendo do terreno, porque cada lugar que vai é um pouco diferente, muda sim. Mas a ideia central é a mesma. Entendi. E aqui no Brasil eu vi aí 10 mil. Você tem a noção já, ou você tem esse número certo? Não, hoje exatamente. De quantas pessoas passaram por Hoje exatamente no Brasil, até semana passada passaram 36.500 pessoas no Brasil. 36 mil. Cara, tem cidade que não tem 36 mil habitantes. Sim, no Brasil tem 36 homens. São 36 homens. 36 mil. Mil homens. 36 mil homens. É um movimento bem grande, se a gente parar pra pensar, né? O Brasil não tem muitas igrejas, pelo menos não é comum, assim, igrejas com muitas pessoas, o número de pessoas, né? Então, se a gente pegar 36 mil num movimento que ainda é relativamente recente, é um movimento que tá ganhando bastante aderência. Realmente, ele tá se difundindo no meio evangélico aí, de forma, da minha perspectiva, rápida. Caramba. Então, vamos lá. É só para homens? É tipo o clube do Bolinha, menino não entra. Sim, tem a placa lá, menino não entra. Só para homens, é proibido homens. Não, proibido mulheres. Proibido mulheres, né? Então, assim, é só para homens e maior de idade. Nós aconselhamos ir maior de idade, porque a proposta é para falar pro homem. Entendi. O adolescente, o jovem não está preparado ainda, não está pronto, não é casado, não entrou nas crises, nos dilemas da vida ainda. Mas precisa ser casado ou pode ser solteiro? Não, pode ser solteiro, pode ser noivo, namorado. Tem que ser homem adulto. Ser homem adulto. Cara, tá. E vamos lá, como é que funciona? Eu quero participar desse negócio. Eu tenho que estudar antes? É um curso? Eu tenho que fazer prática? Só para você ter noção, pastor César, hoje a base que eu sou o diretor, que eu sou o responsável, nós abrimos as inscrições, menos de 5 minutos elas se encerram. Nós levamos 300, não tem um número específico, porque cada lugar é uma geografia, é uma logística, uma dificuldade. Mas, em média, cada base leva de 200 a 300 a 400 homens para ter a experiência, fora os que vão servir os servidores, que a gente quase praticamente é 1 para 1 quase, a gente leva para servir. Então, se o homem quiser, ele vai, entra em alguns lugares, link e faz a inscrição. Só para você ter noção, aproximadamente 40% a 50% das inscrições, quem fazem não são os homens. Mas quem são? São as esposas que fazem. Ah, a mulher que coloca o cara. A mulher que coloca o cara. Entendi. Nós recebemos aproximadamente por semana de 200 a 400 mensagens implorando, suplicando nossos canais de comunicação no WhatsApp, que a gente tem um telefone, e-mail, Instagram dos legendários, mulheres suplicando, pelo amor de Deus. Leva meu marido. Arrume uma vaga pro meu marido. E tem como deixar meu marido lá, 3 anos ao invés de 3 dias. Tô brincando. Isso que ele acabou de falar aqui é uma coisa muito importante, tá, no nosso cenário brasileiro. O fato das mulheres estarem empurrando seus maridos para um local que ele vai prometer transformar os seus maridos em 3 dias, para elas receberem um marido melhor. E isso é uma realidade brasileira. Que os homens cristãos, eles são fracos enquanto homens, na aplicação dos seus deveres. Então eles são fracos como pais, eles são fracos como maridos, e eles são fracos porque, eu não tô falando de fraqueza de força, eu não tô falando de fraqueza física necessariamente, mas fracos no sentido de exercer o papel de homem. Os homens, eles não são ensinados a serem homens, e ser homem não só no sentido daquele cara truculento, daquele cara que é forte, mas realmente de executar bem, de ser aquela pessoa que cuida realmente da sua família, que cuida realmente dos seus filhos, cuida espiritualmente da sua família, que cuida materialmente, aquela pessoa que é transformada por Jesus e é possível ver as mudanças nela. Então a gente tem homens brasileiros que são extremamente viciados em vários tipos de vícios, sejam vícios carnais ou vícios em jogos, sejam eles eletrônicos ou jogos de aposta também. A gente tem homens que eles foram ensinados a sempre depender e nunca assumir liderança. Nesse caso, eles continuam dependendo das esposas, eu falo emocionalmente, eu falo em todas as áreas da vida, né? Porque o que acontece? Pra gente preparar homens, é necessário que ou o pai dele tenha sido um bom exemplo de homem, e aí é um homem cristão que ensinou integralmente esse menino a ser um homem. Esse filho, ele pode se espelhar nesse pai. Ou ele tem que congregar numa igreja saudável que vai ensinar a masculinidade bíblica com clareza e com profundidade. Porque, e eu vou entrar nesse ponto depois, a respeito dos meios de graça, de como nós recebemos as graças de Deus para transformar a nossa vida. Já que a gente vive num cenário brasileiro onde a maioria das famílias são fracas, essa formação de masculinidade, ela não vem do lar, e a maioria das igrejas também são fracas.
Então, a formação do que é um verdadeiro homem também não é encontrado nessas igrejas. A gente sim tem as mulheres entrando numa espécie de desespero, faz isso com tristeza, né? E aí elas apelam para esses movimentos que aparecem para solucionar aparentemente seus problemas. Então, sim, o fato dos legendários estar ganhando influência, e estar ganhando influência especificamente das mulheres estarem empurrando seus maridos, fala muito sobre o cenário atual do Brasil, e fala muito do cenário atual de por que o Brasil hoje é tão ruim quanto a gente percebe que ele é, porque é reflexo de que os homens do Brasil, aqueles que são chefes de família, aqueles que são chefes da sociedade, né, eles são ruins, e aí a gente tem esse reflexo e infelizmente isso acaba afetando as famílias, e as esposas acabam buscando uma solução para resolver os problemas domésticos, para resolver os problemas que elas enfrentam em casa, onde elas não conseguem encontrar em casa aquele homem que deveria governar como elas leem na Bíblia. Isso é muito triste. Aí é o seguinte. Aqui em São Paulo, qual que é a estrutura? Por exemplo, vocês têm um lugar físico onde a pessoa vai e é o escritório? Tem como é que funciona isso? Não tem um lugar físico. O Legendário é um movimento cristão, e aonde nós temos nossos valores, que a ida à montanha, que é o trek, que é o top, que é o trekking outdoor potencial, não é o final, é o meio. O final é levar aquele homem a ter um encontro com Jesus Cristo, que nós dizemos lá na montanha, que é o legendário número 1. Que todo legendário recebe um número, que ele é sequencial no mundo todo. Eu sou o legendário 29.535. O pastor fundador, pastor Chep, é o legendário número 3. Pastor Ricardo Bernardes é o legendário 7.500. Quem é o número 1? O número 1 é Jesus Cristo. Alegoricamente, essa ideia, que alegoricamente... Eu acho essa comparação extremamente inapropriada. Aí tu vai associar Jesus ao teu movimento, dizer que ele é o legendário número 1, quando na verdade não é, né? Eu sei que eles usam como um modelo ideal, mas aí tu pega Jesus e incorpora ele na tua marca, incorpora Jesus no teu negócio, incorpora Jesus no teu movimento. Vai dizer pros homens, ó, tudo que nós estamos ensinando aqui do que é ser um verdadeiro homem é assim que Jesus era. E isso é um verdadeiro problema, tá? Mas Jesus não é o legendário número 1. Eu acho impróprio utilizar o nome de Jesus, uma espécie de marketing pro teu movimento. Dizer assim, olha, nós todos somos legendários e o legendário número 1 é Jesus. E aí parece que quanto mais alto é esse ranking, né, mais próximo tá de Jesus. E aí, por coincidência, o legendário número 3 é o fundador lá e tal. Eu acho, sinceramente, isso bizarro. Isso me lembra, eu não vou falar aqui, mas me lembra umas coisas estranhas, tá? De graus, de ordem e tal. O modelo de homem perfeito é Jesus Cristo. Legal. Isso, sim, e quem é o 2? O 2 é um vácuo. Não tenho 2, porque a distância do número 1 para o número 3 é muito grande, e a gente deixou, o pastor aqui, idealizador, deixou um vácuo, porque a proposta é nós tornarmos discípulos de Jesus, não é o final. Então, qual que é a ideia? É que ele desça da montanha e vá para uma igreja local. Nós entregamos este homem, seu pastor local, para a sua ideia local. E acontece conversão mesmo? De monte. Eu levo 300 homens, vai muito cristão, vai muito curioso também, que não é cristão. Uhum. Eu tenho uma conversão por top, que a gente fala por experiência, de 70, 120 homens, de 70 a 120 homens que se convertem, entregam sua vida para Jesus numa edição. Olha esse aqui, o Roberto Faustino Lima. Ó. É que a ideia é a ideia aquela de conversão através de uma oração. Eu tenho dificuldade com isso. Não creio que a gente deve enxergar o processo de salvação dessa forma. Ter bastante calma no que eu vou falar aqui, porque isso pode chocar bastante pessoas. Enquanto igreja, enquanto a gente faz parte de uma igreja, a gente não consegue enxergar o coração do homem, a menos que ele manifeste através de obras. Isso é Jesus que ensina. Por exemplo, eu só posso crer que uma pessoa se converteu e que ela nasceu de novo e que ela foi justificada por Deus a partir do momento que ela começar a dar frutos de arrependimento, porque Jesus nos ensina que as nossas obras mostram o que há no nosso interior. O processo de conversão, ele se dá primariamente no nosso interior, a partir do momento que Deus regenera o nosso coração, nos adota na sua família e nos justifica. E aí, através
dessa nova vida, o homem, com o auxílio do Espírito Santo, que infunde força nele e capacita ele a viver em conformidade com a palavra de Deus e capacita ele a vencer, dominar, subjugar seus pecados, a mortificar sua carne e a viver uma novidade de vida. A partir desse momento, ele começa a manifestar seus frutos e a igreja atesta, e a igreja, nós podemos confirmar que uma pessoa foi regenerada, que uma pessoa nasceu de novo, que ela foi justificada. As orações que uma pessoa faz para aceitar Jesus, não que não seja válido, entende? Mas ela faz parte de um processo, e a igreja não pode atestar. Eu não posso, por exemplo, assim, ó, vem uma pessoa aqui na minha casa, eu falo de Cristo para ela, que ela tem que se arrepender, etc e tal, e ela demonstra interesse no evangelho. Ela demonstra interesse e aí ela vai querer começar a buscar mais a Jesus, a estudar as escrituras, a estudar o ensino que a igreja tem a respeito às escrituras. Então é um acompanhamento, entende? Até o momento em que a igreja percebe que ela já deu passo suficiente, que ela já começou a mudar a sua vida suficientemente para que ela receba o batismo e assim por diante. Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa, então eles vão... Já participei, né? Como eu falei já em outros momentos, já fui de igrejas que tinham essa visão, já participei de eventos evangelísticos que tinham essa visão de que tu vai lá, faz uma oração com o cara, um novo convertido aqui, etc e tal. A igreja afirma que houve novos convertidos, mas sei lá, uma semana depois o cara já não tá mais nem aí e tal. Esse tipo de declaração, assim, no fundo eu acho vazia, tá? Eu acho vazia, acho que ela não representa uma realidade. Eu acho que as pessoas, elas estão apressadas demais para querer ver resultados das obras que elas estão fazendo em nome de Deus. Então eu acho esses números não me dizem muita coisa, entende? E especialmente quando a gente vê o cenário atual do Brasil, né? Olha quantas pessoas têm se convertido, tem várias igrejas aí que têm enchido cada vez mais de membros, e no final, os frutos que a gente vê, o Brasil continua indo de mal a pior, entende? Então, eu acho complicado a gente se basear nisso para tá tendo novas conversões, etc e tal. Olha aqui, ó. Sou legendário 96.180, aqui no Tocantins. Esse evento mudou muito a minha vida. Só um detalhe, né, sobre isso que eu acabei de falar. A pessoa, ela realmente pode ter, naquele momento, ter tido fé real em Jesus Cristo e ela ter nascido de novo, sido regenerada e tal? Sim, claro que pode. Mas a questão é, até aquele momento, só Deus sabe, entende? Eu, enquanto ser humano, enquanto irmão que estou aqui na Terra acompanhando ela, eu só posso perceber, eu só posso testificar que houve um novo nascimento a partir do momento que começam os frutos de arrependimento. Entende? Então, por isso que eu falei. A forma que nós temos acesso ao coração do nosso próximo é através das obras. Não há uma outra forma. As palavras não são suficientes. Não é suficiente alguém fazer meramente uma declaração com a boca. É necessário ver frutos de arrependimento. O que nós vemos das outras pessoas, elas têm que ser mais do que palavras, mas a concretização dessas palavras, de um discurso, de uma afirmação, através das ações da transformação real. A vida. 96 mil porque é sequencial, né? Então, no mundo todo tem 96.500. Provavelmente ele fez esse ano ainda, recente. Tá, legal. Então, quer dizer, esse número é no mundo. No mundo. O Paulo Lima. Nem vou. Daqui a pouco vai virar só. O Paulo Lima, sou legendário, 63.110. Mudou minha postura, inclusive na igreja. Voltei ativado para servir no reino e também na igreja local, tal. Então é um trabalho que presta atenção, dá um chacoalhão no... Qual que é o grande desafio, pastor César? O grande desafio é que o homem pós-moderno, ele está adormecido. O homem não tem a noção qual força ele tem, capacidade espiritual, que ele e Deus, eles são poderosos. O homem não tem noção. Eu trabalho com homens há muitos anos, mas depois que eu descobri esse movimento, eu nunca presenciei na minha vida cristã de 25 anos, não sou um cara emocional, acredito que eu tenho uma fé saudável, eu vim de uma instituição batista bem saudável, fiz muitos cursos de teologia, eu acredito que esse movimento vem para despertar, não é a salvação, a montanha em si não transforma o homem, mas Jesus transforma a pessoa, mas a gente leva o cara a ter uma experiência vivencial que sacode o coração dele, e nós entregamos esse cara para o pastor. Cara, agora ele vai servir na igreja. Como sempre, toda pessoa, ou movimento, ou projeto que está no topo tem muito hater, né? E aí o pessoal, não precisa disso para encontrar Jesus. Não mesmo, não precisa mesmo. Mas a ideia é tirar, eu tô pensando, não tô vindo aqui, não conheço, mas pelo que eu tô entendendo, a ideia é tirar o cara da vida cotidiana dele, dar um stop ali, e pode levar celular? Não sei. Sim. Ele pode levar o que ele quiser, mas o programa tem as suas restrições lá, e na hora de subida a gente vai ficar um pouco...
E aí, quer dizer, eu fico ali, imagina, 3 dias numa imersão, tal, só ouvindo palavra, coisa Sim. parecida. Então, quer dizer, a ideia é que aconteça mesmo um encontro com Deus, né, de Sim. verdade. Imagine você, o homem pós-moderno hoje. Principalmente, vamos falar de São Paulo. Quantos ruídos tem na vida de um homem? Não para. Quantas mensagens você recebe no seu telefone? Não para. Esposa, filho, trabalho, serviço, ruído, rede social. Então, as pessoas vivem no piloto automático. Quando você tira o cara da montanha e a proposta é levar para ele ter um contato com a natureza, ele vê o belo. Existe, essa é uma das propostas. Tem que ter o belo no meio da montanha. Uhum. Ele vê uma cachoeira, ele vê um pôr do sol, um nascer do sol em cima de uma montanha. Ele fica ali 3 dias no silêncio. Ele vai refletir, porque é um deslocamento de um ponto A para um ponto B, e cada ponto que chega tem uma ministração. Entendi. Confrontando quais áreas? As áreas que vai sacudir a masculinidade do homem, como pai, como marido, como cristão, como filho, como homem na sociedade. O que você tem feito? Nós temos um lema nos legendários que é viver uma vida com uma história digna de ser contada. Que história você quer contar? Que história você, homem, quer contar para os seus filhos? Agora, tem essa pegada e aí não paro de te receber, ó, o André Barbosa, sou diácono da Genuína, cara da minha igreja, onde eu sou pastor. Vou subir, o André Barbosa, vou subir a montanha dia 27/3. Vai subir comigo? Vai vir no ser capital. Vai subir comigo, André? 27/3? 27 a 30 eu vou subir agora, com 550 homens. Então deve ser isso aí, ó. Então deve ser. Agora é o seguinte, a sua liderança é São Paulo ou São Paulo Estado? São Paulo capital. Capital. São Paulo, em São Paulo capital, nós temos aqui, a minha base fica... Eles têm as ministrações, o termo que ele usa, ministrações, seriam ensinos. Então eles vão ter momentos em que eles vão estar celebrando uma espécie de culto lá na montanha. E aí é o seguinte, eu fui procurar, não achei nada do que os legendários ensinam, certo? Não há uma posição do que os legendários ensinam. E aí é um problema. Aí é um problema gravíssimo, porque a gente não tem acesso a como eles creem. E isso é uma coisa que eu tenho batido aqui no canal há um tempão. Não basta as pessoas levarem a Bíblia. Não basta as pessoas abrirem a Bíblia. Não basta as pessoas lerem a Bíblia. Há a possibilidade de alguém abrir a Bíblia e ensinar um texto de forma distorcida e não está ensinando aquilo que o texto realmente quer dizer. Então eu já vi algumas pessoas aí falando, não sei se ele vai falar nesse vídeo, o movimento ele é interdenominacional. Ou seja, o movimento ele não tem uma posição a respeito do ensino. Só que como vocês que acompanham o canal aqui, se vocês não acompanham, você vai estar informado agora, isso não existe. Não existe interdenominacionalidade no sentido doutrinário. Porque na prática, quando alguém vai ensinar alguma coisa. Eu fui atrás, já vi vídeos e tal, então eles têm momentos lá de, pelo menos os vídeos que eu vi, tá? Os vídeos que eu vi, pode ser que o cara aí foi num outro lugar que não teve isso, mas os caras, eles falam em línguas estranhas, os caras, eles, eu vi num vídeo lá, o cara meio que profetizando dos encontros lá e tal. A gente percebe o rumo doutrinário que a coisa vai tomando, entende? Embora as pessoas digam que na prática eles são interdenominacionais. E quando a gente sabe que isso não existe, por quê? Não, nós somos só cristãos. Nós não queremos nos comprometer com placa de igreja nenhuma. Não existe um ensino neutro. Eu só vou ensinar Jesus. Não existe só ensinar Jesus. Porque tu vai ensinar Jesus de alguma forma. Não existe, só vou ensinar as palavras que Jesus ensinou. Que cristão não pensa isso? Qual igreja não pensa que tá fazendo isso? Então isso para mim é um problema gritante e que esse é o simples fato que eu já não recomendaria alguém ir. Primeiro, eles não têm nem clareza de expor o que eles creem, o sistema de doutrinas que eles creem. Então como que eu vou me submeter aí num local aonde eu vou ser a linguagem que ele utiliza é ministrado, onde eu vou ser ensinado por alguém, onde eles sequer tiveram a transparência de colocar como eles enxergam a Bíblia, como eles interpretam a Bíblia. Por exemplo, se eu pegar a maior parte dos cristãos aqui evangélicos do Brasil e falar assim, a gente vai para um evento das testemunhas de Jeová. Vou pegar o exemplo das testemunhas de Jeová porque é meio que consenso no movimento evangélico brasileiro, ainda bem, graças a Deus, de que as testemunhas de Jeová são uma seita herética. Se eu falar assim, vamos lá numa
reunião das testemunhas de Jeová. Então eu estou sendo claro sobre o que vai ser ensinado lá. E aí as pessoas, a maior parte dos cristãos vão dizer para mim que não vão. Por quê? Porque, não, as testemunhas de Jeová são maceitos, heréticos e tal. Então vocês percebem que quando a gente é claro sobre a nossa posição, sobre o que nós cremos, sobre o que vai ser ensinado lá, eu já posso, de antemão, tomar uma decisão se eu quero me submeter àquilo ou não. E eles não fazem isso. Eles colocam só como se fosse um ensino neutro e tal. Quando isso na prática não existe, porque na prática você vai ensinar objetivamente algo, e esse algo que você vai ensinar objetivamente, ele faz parte de uma tradição cristã, não sei o que você está inventando a sua cabeça na hora, ele é enquadrado em algum movimento teológico, ninguém inventa a roda. Então, primeiro, isso é um dos grandes motivos do que eu acho isso extremamente bizarro, na verdade. E quando eu chegar lá, eu vou citar aqui do criador, e isso é intencional, entende? Essa abrangência, essa aparente, parece os caras lá de Corinthians, né? Não sou nem desse, não sei, eu sou de Jesus, entende? Isso aí é mais velho que andar pra frente. Fica na Zona Leste, na Vila Formosa, próximo do Tatuapé, minha igreja. A ideia é que cada base tem uma igreja por detrás, porque a ideia é levar o cara e entregá-lo para o pastor. E não importa a igreja, qual é a igreja? Não importa a igreja, não temos denominacional, é interdenominacional. Viu aqui, ó, aqui tá, é interdenominacional, né? Falando de novo, não importa a igreja, a gente vai preparar ele, entregar ele pro pastor. Talvez, do ponto de vista do homem que tá falando aqui, né, no caso, pastor Alexandre, acho que é esse, né? Então, só para não... Tá aqui, inclusive, no título do vídeo. Talvez, às vezes, até a pessoa ela tá falando isso de interdenominacional, tá falando como se fosse uma coisa positiva, né? Às vezes as pessoas, elas falam isso na inocência, entende? No sentido de que elas nunca pararam para refletir que isso na prática não existe, entendeu? Não existe isso. Vou te dar um ensino interdenominacional. Se for interdenominacional no sentido de que nós aceitamos pessoas de todas as igrejas, ok, aí é válido utilizar. Mas agora, objetivamente, o que você vai ensinar, ele faz parte, ele é um ensino, faz parte, que ele é encaixado de alguma forma num sistema teológico, num sistema de ensino, e que isso precisa ser claro. Por exemplo, vai para um seminário da igreja presbiteriana, então, ou tu vai para uma igreja, um culto da igreja presbiteriana. Tu sabe que quando tu vai entrar lá, tu vai ser ensinado nas escrituras a partir de uma tradição que ela é reformada. Se tu vai para uma igreja que ela é da Assembleia de Deus, tu já sabe quando tu entrar lá, tu vai ser ensinado a partir de uma tradição pentecostal e assim por diante. Para mim, tá? Talvez esse cara não tenha noção disso. Para mim, por uma questão intencional de marketing, por quem criou essa coisa, é justamente para não entrar em um confronto prévio e atrair o maior número de pessoas que elas acham que compram, que as pessoas compram essa ideia, né, de neutralidade, de interdenominacionalidade e tal.